Olá, muito bom dia para você que nos assiste, meus irmãos e você, nossos convidados aí. Vamos iniciar mais um estudo bíblico aqui e eu vou pedir para o meu irmão Henrique, que vocês quase nunca veem, né? Está sempre atrás aí, servindo a nós. Ele vai orar por mim, por nós, aliás. A paz, meus amados, vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, porque é um privilégio poder falar da Tua Palavra, poder ler a Tua Palavra, poder estudar sobre ela, Pai. Pai, nessa manhã que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. O Senhor possa estar dando discernimento ao Anselmo para que a palavra que ele possa vir a proferir seja algo do Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada irmão presente assistindo esse vídeo que vai aparecer. Que o Senhor possa estar guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Henrique. Bom, chegamos na 7ª aula e a 5ª marca, que é a evangelização. E como o próprio autor disse, não é possível, essa aula não seria possível, como ele vem numa linha de raciocínio, sem as outras quatro marcas, que são a pregação expositiva, foi a primeira, a teologia bíblica, o evangelho e a 4ª marca, a conversão. Então hoje está feito o solo aí, o fundamento para a aula de evangelização. E eu quero pedir para vocês abrirem no Evangelho de Mateus, o último capítulo, Mateus 28. Vamos dar uma analisada aqui no texto que ele sugere como base para essa lição, Mateus 28, de 18 a 20. Ok aí? Acompanhando? Vamos lá. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. E esse recado aqui é muito importante nós lembrarmos que era a despedida de Jesus. Ele estava indo embora, voltando para o céu. E se ele deixa esse recado antes de ele ir embora, e o apóstolo Mateus nos registra, deixa registrado aqui, é de suma importância para nós devemos considerar por que Cristo deixaria algo tão importante como esse antes de ir embora. Uma mensagem profunda, poderosa, com muitos significados para nós, e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, com o nosso tema, que é evangelização. Então, rapidamente, só para introduzir aqui na aula, vamos falar um pouco aqui sobre essa mensagem, sobre esse pequeno trecho. Vamos dividir ele aqui. Então, Jesus primeiro ele dá uma autoridade, ele recebeu uma autoridade do Pai. Toda autoridade me foi dada, essa autoridade vem de Deus, para Jesus. E Jesus dá essa autoridade para os discípulos e para nós, a sua igreja. Então, há uma autoridade dada, há uma ordem dada, e nós precisamos obedecê-la e cumpri-la. Assim como Jesus cumpriu a ordem vida do Pai, de Deus o Pai, os apóstolos cumpriram a parte deles, nós, sua igreja, cheios do Espírito Santo, precisamos cumprir a nossa parte. Olha lá, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem toda a autoridade dada por Deus, nos céus e na terra, toda inclui toda, no grego, no hebraico, no latim, no árabe, seja qual for o idioma, toda autoridade é dada a Cristo, e Ele repassa a nós essa autoridade no poder do Espírito Santo. Para que essa autoridade? Para que a gente na nossa vida vá vivendo, fazendo discípulos de todas as nações. Como? Falando do amor de Cristo, falando da vida de Jesus, vivendo a vida dele e falando e testemunhando essa vida tão linda, tão bonita que nosso Senhor deixou como modelo para nós. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazendo o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, irmãos, a evangelização nada mais é do que isso. É nós ensinarmos as pessoas ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, quem tivermos oportunidade, sobre Jesus, a sua vida e a sua obra, a sua missão. Com a nossa vida nós ensinamos e através também da proclamação
do anúncio verbal. Resumidamente, né, como a própria revista aqui propõe uma frase definindo evangelização muito bacana. Evangelização nada mais é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir, de convencer, sabendo, claro, que quem convence é o Espírito Santo. Mas nós fazemos a evangelização, nós falamos sobre Jesus, nós vivemos como Jesus com esse intuito, com esse objetivo. Não é em vão. Existe uma razão, que é para quê? Para que a pessoa, pelo poder do Espírito Santo, seja convencida, seja persuadida em obedecer a Cristo, em conhecê-lo, em obedecê-lo e ser mais um discípulo dele, se tornar mais um discípulo dele. Assim como nós temos lutado dia a dia para nos tornarmos, não é verdade? Então, dada essa introdução, eu quero fazer uma linha do tempo bem rápida aqui, para saber o porquê dessa evangelização. Qual a razão? De onde surgiu isso? Por quê? Por que tem que evangelizar? Criação, queda, que é o pecado. Então Deus nos criou lá no início, lá em Gênesis, vai falar sobre isso. Aí vem a queda, que é o pecado. E isso nos separou do amor de Deus. Deus cria um povo, constrói, escolhe, adquire para si um povo, que é a nação de Israel. E dentro da nação de Israel, ele vem anunciando o seu amor por nós, através dos reis, dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, de todos aqueles ali do povo de Israel, no início da jornada, desse drama, dessa narrativa, dessa história, do amor de um Deus, o Todo-Poderoso Deus, por um povo, que no início era Israel, mas esse era só o início, porque na realidade Deus nos ama, Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, não morra eternamente, mas viva para sempre. João 3,16 nos declara isso. E aí vem Jesus Cristo. Então Jesus nasce, cresce, se desenvolve, nos ensina, morre, ressuscita, foi embora, está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar. E quando ele voltar, que ele encontre uma igreja linda, obedecendo ele, imitando ele em amor, vivendo como ele viveu e vivendo conforme os ensinos dele, a doutrina dele, a vida dele próprio, que nós vamos ver aqui no decorrer da aula. Lá em 1 João 4,8, a Bíblia nos fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8 nos declara isso, que Deus é amor. Então, se Deus é amor e nós somos de Deus por meio de Cristo, nós devemos amar. Essa é uma marca da igreja. E a evangelização é uma resposta de amor que nós damos ao Senhor e também aos homens. Que já passando aqui dessa introdução, a gente vai para o segundo bloco. Serão 5 blocos. O primeiro já foi, que foi a introdução. Vamos para o segundo agora. 3 blocos agora no meio e no quinto eu concluo, ok? E eu espero de verdade que o Espírito Santo, como tem falado comigo, que ele fale com você, fale com a sua família, fale com você que já se considera um cristão, um discípulo de Jesus, e fale com você que porventura recebeu um convite, recebeu um link, ou achou esse link aí, essa aula, e está aí nos assistindo. Que Jesus te ama, que Deus te ama, e Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para te amar, e deu a vida por você. E só que você precisa dar uma resposta a Ele, se você ainda não deu. Uma resposta de obediência, de reconhecer a sua necessidade de Cristo, por causa do seu pecado, que separa o homem de Deus Santo. Porque o homem é pecaminoso, é pecador, e Deus é o Deus Santo. Mas Ele, através de Jesus, nos santifica e nos convida a vivermos em comunhão com Ele. Então, que Deus te abençoe, tanto você, meu irmão, minha irmã, como também você, que porventura ainda não reconheceu o Senhor Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Então, como eu vinha dizendo, nós somos privilegiados. Nós, então, estamos nesse tempo da evangelização. E nós somos muito privilegiados. E eu vou dizer por quê. Somos privilegiados por causa dos muitos recursos que temos para conhecer, aprender, viver e ensinar sobre Jesus Cristo. O Evangelho, Jesus é o Evangelho. Jesus são as boas novas de Deus, as boas notícias, as notícias maravilhosas, a notícia mais importante, a notícia vital. Deus nos amou e Ele prova esse amor para conosco pelo fato de enviar Jesus Cristo e ter nos amado quando nós éramos ainda pecadores. O apóstolo Paulo nos diz isso lá em Romanos capítulo 5.
Então nós também precisamos dar uma resposta a esse amor maravilhoso, poderoso, imutável, eterno. Esse amor que transformou a minha vida, a minha história, tem transformado a sua e quer transformar a sua também, que ainda não transformou. Crê em Jesus, busque conhecer Jesus, busque servir Jesus, busque compreender a mensagem poderosa de Deus através do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, é a sua vida, é a sua personificação. Deus se personificou e enviou e se tornou Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco, na pessoa e obra de Jesus Cristo, na vida do nosso amado, do amado das nossas almas, e nos livrou de todas as concupiscências, todos os pecados, todas as sujeiras, todas as tristezas, as dores, os temores. E antes de continuar falando em temores, eu quero fazer mais uma breve oração por esse tempo, por esse momento de muitos medos, de muitos temores, pessoas ao nosso redor. Se já não bastasse o Covid-19, aí chega junto chikungunya, dengue e tudo quanto é peste que esse mundo aí só tem para oferecer. Esse mundo governado pelo sistema maligno, não é verdade? Mas eu quero uma palavra de esperança para você, uma palavra do Senhor, nesse próprio versículo que nós acabamos de ler, o finalzinho dele. Olha só o que ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, ele declarou, ele não estaria, ele não esteve, ele está. Jesus está contigo, ele quer ser teu melhor amigo, a tua melhor companhia. Você, nós precisamos convocá-lo, invocá-lo, querer com todas as ganas, as garras, com todas as nossas afeições e desejos, querer essa companhia diariamente, que destrói todo o medo, todo o temor, toda a confusão, toda a ameaça. A pessoa de Jesus, a vida de Jesus nos dá fé, a companhia dele nos dá fé, a palavra dele nos dá fé para continuarmos animados, felizes, com uma vida abundante como ele declarou, para que essa vida dele em nós transborde e alcance muitos outros. Então, vou fazer mais uma oração por isso. Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, o enviado de Deus, para declarar a nós o reino de Deus, as verdades do reino de Deus, a forma como se vive nesse reino, e lançar de nós todo o medo, porque o perfeito amor, que é o Senhor, lança fora todo o medo. Lança fora todo o medo da minha vida, da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, da vida de cada um que está vendo essa aula, ouvindo essa aula. Cuida, ó Pai, dos enfermos, continue a fortalecê-los, continue a guardar e proteger aqueles que estão contigo, Pai, aqueles que precisam do Senhor. Obrigado por essa garantia, por essa promessa do Senhor e tantas outras, que consola, conforta o nosso coração, nos enche de vigor do Senhor, de alegria e paz que nada nem ninguém pode roubar. A alegria da tua vida, da tua presença, cuidando de nós, de uma maneira que só o Senhor pode e capaz e quer fazer e está fazendo. Abençoe-nos, ó Pai, e muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Bom, caminhamos então aí para o segundo ponto, que é a resposta. Por que devemos evangelizar? E por que não fazemos? Primeiro, sem dúvida alguma, por causa do amor a Deus. Nós amamos a Deus, por quê? Só amamos porque Ele nos amou primeiro. Só por isso nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, e Ele então nos ensina a amar com o amor dEle. E nós vamos dar uma olhada aqui em João 15, de 8 a 11, para a gente olhar um pouco aqui qual que é esse amor, que é diferente de todos os outros amores. São muitos amores na humanidade, na verdade, na história da humanidade, são tantos amores, amores da filosofia, amores da poesia, amores da música, amores da cultura, amores de animais, amores a filhos, a esposa, a marido, amores a automóvel, amores a prazeres. Eu amo, são muitos amores. Mas existe um amor correto, um amor perfeito, que é o amor de Deus. E Ele pede que nós mesmos amemos Ele uns aos outros com o amor dEle. Está lá em João 15, de 8 a 11. Essa passagem é bem conhecida, né, da videira e seus amos, uma passagem linda, maravilhosa. Mas vamos focar
primeiramente no nosso amor a Deus, devido a Deus, e depois aqui mesmo no nosso amor devido uns aos outros. Olha só o que diz então, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 8 a 11. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, evangelização e tantas outras coisas. E assim vos tornareis meus discípulos, discípulos de Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O que Jesus está falando aqui? O que é esse permanecer? Há uma condição aqui, vocês perceberam? Se permanecer no meu amor, perceberam aqui no capítulo 10? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. O que é guardar esses mandamentos? Nada mais é do que obedecê-los, vivê-los, torná-los práticos e reais na tua vida, no teu testemunho. Olha só, nós somos discípulos. Discípulo imita, discípulo segue. E nós somos imitadores, discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Então Jesus, quando ele fala que guardou e permaneceu no amor do Pai, o que ele fez? Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. O que está embutido aí? Renúncia, obediência, sujeição e submissão total a um Deus, a um Senhor, ao seu Pai. E é o mesmo que ele exige de nós. Então, permanecer no amor de Cristo. Como? Como ele permaneceu no amor do Pai. De que maneira? Guardando, conhecendo e obedecendo na sua vida os mandamentos dele, os ensinamentos dele. E eles não são pesados, irmãos. Olha só, eles não são pesados. São para a vida. São para a vida. Nos protegem, nos dão vida. E agora então, o nosso amor ao próximo está embutido nisso daqui, porque ele vem desenvolvendo esse raciocínio, esse ensinamento do amor de Deus, do amor de Cristo, que deve ser o amor da igreja, o amor cristão. Por isso nós evangelizamos, porque primeiro nós devemos amar a Deus, e amar a Deus significa obedecê-lo, seguir os seus mandamentos. Mas para seguir os mandamentos precisamos conhecer. E aí, amando a Deus, nós automaticamente, simultaneamente acontece o processo de amarmos o próximo. Amarmos o próximo. E em seguida, logo embaixo, no mesmo capítulo aí, do versículo 12 ao 14, então ele ensina qual o amor que deve ser, que maneira que deve ser esse amor. Que Jesus amou o Pai e nos amou. E nós devemos amar uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Presta atenção, muita atenção. João 15, 12, agora o 13. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? Que amor é esse, Jesus? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando dele. Ninguém tem maior amor do que esse. Ele deu a própria vida em favor dos seus amigos. E os amigos dele somos nós. São os discípulos. Ele está conversando com os discípulos aqui. E olha o que ele fala em seguida. No 14. Vós sois meus amigos. Então ele fala, eu estou dando a vida por vocês. Eu vou dar a vida por vocês. Se fazeis o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. O que ele está mandando? Que a gente se ame, como ele nos amou. Anselmo, peraí, então eu tenho que dar a vida pelo meu próximo? Exatamente, irmãos, nada mais, nada menos do que isso. Se você não estivermos amando dessa maneira, é o mesmo exemplo que ele faz do casamento. É a mesma coisa, são várias analogias, são várias amostras que o Senhor nos demonstra qual que é o amor verdadeiro, qual que é o amor dele, o amor poderoso, o amor que transforma, que salva, que cura, que liberta. É o amor que renuncia, é o amor que paga o preço, é o amor que ele é para o outro, ele é para fora, ele é para servir. Ele é um amor que não se importa contigo mesmo. Só é um amor que ele vai de encontro ao serviço, ao próximo, ao outro. Vou tentar ajudar aqui no livro Teologia Cristã, em poucas palavras, do professor, doutor Ennio Miller. Olha só esse trecho aqui na página 85, é o último capítulo onde ele fala de ética. Ética cristã. Tem tudo a ver com isso daqui. Só uma atenção um pouco, por favor. Acho que vai ajudar
fechar esse raciocínio aqui do primeiro bloco. Aqui temos, portanto, o fundamento teológico da ética cristã. A identificação da pessoa cristã com Cristo, a partir da identificação de Cristo com a pessoa cristã. Tal como Cristo foi o livre, e nesta condição se fez servo de todos, também a pessoa cristã é livre, e nesta condição se faz servo do seu próximo. O que vale de Cristo vale do cristão, que a partir do Evangelho se torna Cristo para o próximo. E não deveríamos ver nisso simplesmente uma figura de linguagem. Cristo vem ao próximo através de nós. Essa é a grandeza da nossa vocação e também sua suprema responsabilidade. A pessoa cristã faz a ponte entre Deus e o próximo. Irmãos, essa é a evangelização. É nós representarmos Cristo para o próximo. E quem sabe alcançarmos todo esse mundo, começando aqui, agindo localmente, para repercutir, focar globalmente. Então vamos caminhar para o segundo bloco. Antes disso tem as omissões, né? Ele propõe aí 5 omissões. Por que a gente sabe de tudo isso então e não vive? Eu não vou me atentar aqui, vou só citar e pedir que vocês leiam alguns versículos aqui que eu vou dar para vocês também. Então são 5 aqui, desculpas, omissão que nós podemos talvez dar. Vai causar problemas, por isso que eu não evangelizo. Eu tenho vergonha, eu não me sinto preparado. Tem outras prioridades. Eu não conheço incrédulos. Isso aqui é muito sério. Mas eu não vou me deter muito aqui. Eu vou pedir, porque isso aqui é Deus falando contigo. É Deus quem precisa falar com você e te convencer disso daqui. Então eu incentivo você a estudar a revista e anotar esses versículos aqui, que vai fortalecer esse estudo. Mateus 10, 32 e 11:1. E Lucas 9, 26 e Lucas 14, 26 também. Ponto 3. Então, o que é evangelização? Muito simples. Muito simples. Ele faz uma síntese aqui de uma sistemática. Evangelização é o quê? Está dentro da própria definição que ele deu lá para nós, a definição curta e objetiva. Evangelização, então, é o ensino. O ensino, ele está incutido, ele está embutido, ele faz parte da evangelização. É impossível evangelizar sem ensinar. E ensinar o quê? O evangelho. Como nós tivemos a aula 2 domingos atrás, se eu não me engano. É o evangelho que se ensina. Não é o meu testemunho, não é uma história bonita, não é sobre a minha igreja. Essas coisas podem fazer parte do ensino. Com certeza fazem. Mas eu devo ensinar sobre a vida, a obra, a missão e propósito de Jesus Cristo, que é o evangelho de Deus para nós. As boas notícias, as boas novas. Quais são? Jesus Cristo, não tem mistério. Leia os evangelhos, aprenda com os evangelhos, estude os evangelhos, viva o evangelho, pratique o evangelho, porque nós devemos ser Cristo para o próximo. Mas eu não consigo se eu não sei. Como que você? Se eu não sei, se eu não conheço? Com um objetivo, nós temos um objetivo, que a pessoa reconheça que é pecadora e sinta-se necessitada desse evangelho, desse Jesus Cristo. E aí a gente convence ela. Porém, então é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. Isso é evangelização. Porém, nós temos uma coisa. Nós precisamos de uma resposta da pessoa. Porque ao mesmo tempo que nós estamos evangelizando, mostrando a salvação, salvar do quê? Existe uma resposta para isso. Mas eu preciso ser salvo do quê? Eu não sabia que eu precisava ser salvo. Não é verdade? Nós precisamos dizer todo o evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Todo o evangelho você precisa porque você é pecador, porque você quer falar a verdade e não consegue, porque você quer ser generoso e não consegue, porque você quer servir, se doar, mas você não consegue. Você acaba sendo tudo o oposto disso. Porque você quer amar as pessoas, amar a sua família, ser fiel nos seus relacionamentos, mas você não consegue, porque não dá. Porque o pecado é maior e mais forte que nós. Só Jesus na nossa vida destrói esse poder do pecado, porque Ele é mais poderoso que tudo e todos. Amém? Bora lá. Então, partindo aí já para a terceira implicação lá para a vida da igreja, que é o terceiro ponto aqui. O que quer dizer aqui nessa? Qual a implicação então disso tudo para a igreja? A implicação é simples, é muito simples. Todo evento, todo programa, toda liturgia, tudo que envolve uma ação, um serviço da igreja,
como ele discorre aqui na terceira implicação para a vida da igreja, tudo deve anunciar Jesus Cristo, tudo. Todos os nossos esforços financeiros, físicos, mentais, emocionais, tudo que uma igreja, que um cristão se propõe a fazer, se ele não estiver com o único objetivo, evangelizar, anunciar a Cristo, ele falhou. Eu falhei, a igreja falhou. Resumir, é básico, é simples. Pega a revista, pega a palavra, procure um líder, procure um amigo, um irmão, um crente maduro, fiel, uma irmã fiel, madura. Tire suas dúvidas com ela, cresça, tenha vontade, tenha disposição. Deixe de ser um receptor apenas. Receba tudo que você tem recebido e dê uma resposta. Jesus recebeu do Pai a missão. Ele veio, ele deu uma resposta de obediência e amor. Os apóstolos receberam uma missão e deram uma resposta. Nós somos os discípulos, nós somos a igreja, resultado dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Nós precisamos continuar dando essa resposta de amor, de obediência, de serviço, de renúncia, de morrermos para nós mesmos e vivemos totalmente para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Vamos nessa alegria, vamos nessa força, vamos nessa fé. Nada vai impedir, nada pode parar o poder de Deus que atua pelo Evangelho. Como Paulo falou em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, primeiro do povo dele e depois de todos os outros povos considerados gentios naquela época lá. Você deve ter um familiar, um amigo, alguém muito querido. Eu sei que você deve orar por ele. Além de orar por ele, vá na direção dele com foco, com objetivo. Viva uma vida bonita e fale, pregue o Evangelho para ele. Pregue o Evangelho para as pessoas, a começar dentro da sua casa, com seus familiares, com a comunidade, na padaria, no comércio, na sua empresa, nos seus estudos, onde você conviver. Viva o Evangelho e pregue, fale, anuncie esse Evangelho. Amém? Concluindo então, 1 Coríntios 9,16. Perdão se eu estourar um pouquinho o tempo, mas eu já estou na conclusão e ela vai ser curta, ok? Me acompanha aí, por favor. 1 Coríntios 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16, 19 e 23. O apóstolo Paulo, então, tomado pela vida de Jesus, sem ter mais o que fazer na vida de importante, de prazeroso, de delicioso, como deleite, porque esse foi o apóstolo Paulo. Esse foi o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz para sermos imitadores deles. Nessa mesma carta, no capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque ele vivia Cristo. Ele vivia Cristo. E ele declara aqui, 1 Coríntios 9, vou ler o 16 então: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho, irmãos. Ai de mim, ai de você, ai da igreja se não pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É para isso que nós somos igreja. Para isso que nós somos igreja. Para vivermos em amor comunitário com a vida de Deus e anunciar esse amor, essa pregação, esse Evangelho a toda a cidade, até os confins da terra. 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Meu irmão, minha irmã, se todo ano você não tiver um objetivo de ganhar ao menos uma alma para Cristo, está sem sentido a tua conversão. Aliás, ore e avalie a tua conversão. Se todo ano você não tiver o objetivo de ganhar uma alma para o Senhor Jesus através do teu testemunho, da tua vida, meu irmão, minha irmã, por favor, que o Espírito Santo toque na sua vida e atue e você obedeça a Ele. Por favor, eu imploro, por favor, nós precisamos trabalhar para ganhar almas para o Senhor. É Ele que convence, mas é Ele que nos capacita e nos move a trabalhar. Amém? 23. Por causa disso tudo então, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar
cooperador com Ele. Que bênção, que privilégio. Nós somos cooperadores do Evangelho de Deus, nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos os Cristos para a comunidade, para a cidade, para o país, para a nação, para o mundo. Nós, Cristo vive em mim, vive em você. O Espírito Santo habita no crente, que é discípulo. Quem é discípulo obedece, quem é discípulo renuncia, quem é discípulo faz tudo, vende tudo, dá tudo por causa do Evangelho. Nós não temos raiz mais aqui, irmãos. Precisamos romper com tudo que nos apega e nos arraiga aqui e nos impede de fazer esse trabalho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estamos terminando aqui e eu quero deixar para vocês a indicação de um link. Foi uma aula de EBD também que o pastor Hernandes Dias Lopes deu. Excelente, fez parte dos meus estudos aqui, mas são muitas informações. E fazer um parênteses, eu sinto muita saudade, acho que você também. Estava falando com o Henrique, com a Juliana, com o Vitor, quando a gente vinha para cá. Eles estão aqui me assessorando, tem toda uma equipe aqui, viu? Tem gente servindo aqui, trabalhando, lutando pelo Evangelho, glória a Deus. Só por isso estamos aqui e conseguimos anunciar, ensinar, compartilhar esse trabalho aqui. Mas enfim, eu vinha compartilhando com eles, que saudade, né, da troca. Eu sinto muita falta, fico aqui falando, eu não sou um comunicador, o crente não deve ser um comunicador. Eu sou um discípulo, um servo, eu quero trocar, eu quero aprender com vocês. Eu estou falando, estou ensinando aquilo que o Senhor falou comigo, mas como eu queria a resposta. Queria muito. Anselmo, eu estou com uma dúvida. Anselmo, você errou numa coisa, eu não concordo muito. Isso aqui diz aqui nessa palavra, mas Paulo falou aos Efésios. Olha, Jesus, que falta que faz isso, não é verdade, irmãos? Sim, fecha parênteses, muita falta, mas glória a Deus e graças a Deus por tudo isso, porque Ele reina, soberano e governa. Então, terminando, encerrando aqui, me lembrei do Salmo 126 e da parábola do semeador, né? O semeador sai semeando a palavra. Então nós somos cooperadores dessa plantação, desse lançar a semente. E o convencimento vem pela obra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho é cooperar, sendo semeadores. Medita no Salmo 126, medita nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, parábola do semeador. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra de Deus. Amém? Vou orar por nós. Pai, muito obrigado por essa ministração do Senhor, por todos esses recursos que temos. Que o Senhor continue guardando e protegendo as nossas vidas em Ti. E que o Teu Espírito Santo continue a nos mover, a viver para a Tua glória. E testemunhar essa glória ao mundo. Renunciando o que tiver que renunciar. Morrendo para nós e vivendo todo dia para Jesus Cristo. E a Sua obra e a Sua missão. E através de nós, temos o privilégio, como os cooperadores do Senhor, alcançar muitas e muitas vidas, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.